Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a esta 12ª edição do programa Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan, né? Alguns já me conhecem, outros talvez seja a primeira vez que estão vendo aqui. São já 12 vídeos, né, que estou fazendo, mas eu quero me apresentar um pouquinho novamente. Eu sou o Renan, sou de Olinda, da Estacolinda, em Pernambuco. Sou membro da igreja desde que nasci e sou um apaixonado pela história da igreja, né? Desde o dia 1º de janeiro, que foi no sábado, como hoje, eu apresento toda semana esse quadro, esse programa, né, de coisas interessantes, importantes, que aconteceram na história da igreja, que aconteceram com os membros da igreja e que, de certa forma, servem para nós hoje em dia, né, tem alguma conexão conosco. Coincidentemente, no mesmo período que o irmão Antônio Carlos Lima me convidou para participar aqui do canal Estandarte da Liberdade, apresentando esse programa aqui, né? Esse vídeo semanal. Eu sou professor do Instituto desde 2018, no Instituto Recife Norte, e, coincidentemente, na mesma época, fui chamado, assim, para dar um novo, designado, né? Para dar um novo curso, que é a História dos Santos dos Últimos Dias, né? É um curso dividido em 3 cursos, na verdade. Essa parte 1, que comecei faz 2 semanas, hoje é a terceira semana que eu estou nesse curso, vai até o ano 1846 só, né? Acompanha a época do livro Santos I. As outras partes pegam outras épocas sucessivas aí, mas é interessante, né? Então, eu tenho aprendido muito sobre a história da igreja esse ano, com esses vídeos que eu faço para vocês toda semana e com as aulas que eu estou dando no Instituto. É alguma coisa eu tenho que aprender com isso, né? Não é à toa que o Senhor fez que de duas formas eu tivesse que estar semanalmente em contato com a história da igreja esse ano. Bem, é, como toda semana, eu vou apresentar algumas coisas que estão comemorando aniversário hoje, até a próxima sexta-feira, hoje, 19 de março, até a próxima sexta-feira, 25 de março. Então, vamos começar vendo aqui que no dia 19 de março do ano 1999, o presidente Gordon B. Hinckley, né, ele era o presidente da igreja na época, ele dedicou o templo de Madrid, Espanha, um templo belíssimo nessa cidade, né? Vejam que jardins, que paisagem tão bela, combina muito com esses jardins do estilo espanhol, né? E no ano 2000, um ano depois, o presidente Thomas S. Monson, que nessa época era primeiro conselheiro ainda na primeira presidência, dedicou esse templo aqui de Louisville, Kentucky. Mais um templo desse estilozinho, né? Bem parecido com outros que a gente já viu aqui, de Assunção no Paraguai, de Porto Alegre, de Montevideo, Uruguai, né? Essa mesma época, acho que esse ano 2000 até 2002, mais ou menos, teve muitos templos assim, de modelos parecidos. Em 1839, no dia 20 de março, perdão, estou com um pouco de rinite. Em 1839, no dia 20 de março, o profeta Joseph Smith, né, ele estava preso na cadeia de Liberty. É até engraçado a cadeia se chamar assim, porque Liberty é liberdade, né? Essa cidade aí se chamava Liberdade. E tinha uma cadeia na cidade da Liberdade. Os Estados Unidos têm umas coisas engraçadas, né? Por isso a gente na igreja, eu pelo menos prefiro continuar chamando pelo nome que as cidades têm em inglês, né? Por exemplo, Harmony. Em vez de dizer harmonia, e não tem muita harmonia lá, né? Havia muito conflito com outros membros da igreja. Eu prefiro dizer Harmony mesmo, né? Palmeira, não faz sentido, é melhor Palmaira mesmo, essas coisas. E nesse dia 20 de março, enquanto ele estava aí, né, vocês podem ver que era muito difícil para uma pessoa ficar em pé nesse lugar. Acho que só esse que está. Esse aqui é uma representação, tá uma maquete, uma miniatura, coisa assim, dessa cadeia. Eles estão num porão, essa janelinha aqui é no chão, do lado de fora, né? Eles viam na altura do chão, e eles mal conseguiam ficar em pé aqui dentro, por causa desse chão de madeira que havia aqui dentro da prisão, né? Que os guardas ficavam em cima, eles ficavam embaixo, o único acesso para essa corda aí era horrível. E nesse mesmo dia, ele escreveu
cartas para a igreja, para os membros da igreja. E essas cartas, né? Na verdade, acho que mandou no envelope só, talvez. Se tornou depois as seções 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios. E essas três seções de Doutrina e Convênios têm um tema em comum, né, que é o sofrimento do profeta e uma mensagem de consolo do Senhor a ele. O Senhor o consola, dá instruções, né, revela princípios muito importantes, né? O que seria de nós sem esses conselhos do Senhor profeta Joseph Smith, que se encontram na seção 121 de Doutrina e Convênios, sobre os poderes do sacerdócio, que eles são controlados de acordo com os princípios da retidão, e menciona alguns desses princípios, né? O amor não fingido, a bondade, a paciência, etc. Conhecimento puro, né? O conselho de que a virtude deve adornar nossos pensamentos incessantemente. O que seria de nós sem essas palavras de que mesmo que todas as coisas se voltassem contra nós, né? Tudo ainda assim seria para o nosso bem, e outras coisas que estão nessas sessões. Então, realmente, esse foi um dia muito interessante, né? Se eu não me engano, foi o dia assim em que mais sessões de Doutrina e Convênios foram reveladas no mesmo dia, né? A gente viu aqui outras semanas, e no mesmo dia, exemplo, 20 de março de 1830, 31, 32, mas em anos diferentes, né? Mas na mesma data, 20 de março de 1839, três sessões, isso é muito. Eu pelo menos não lembro aqui. Talvez aqui no final do ano pode ser que a gente encontre outro dia que várias sessões de Teotihuacan Convention foram reveladas, mas eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Então, pense um dia e veja que interessante, né? Ele tinha tudo contra ele aí. Quantas vezes a gente pensa, só vou fazer isso, quando resolver aquilo, quando fizer não sei o que lá, ele estava preso. A gente pode até pensar, mas foi uma forma dele se distrair, etc. Mas eu quero que a gente pense, né? Quantas vezes a gente deixa para lá certas coisas que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer, buscando algum conforto, buscando algum momento mais cômodo, mais adequado. A gente nunca sabe quando pode ser. Ele aproveitou esse momento aí para escrever para a igreja, para receber revelação, né? Ele precisava bastante, claro, mas é um exemplo de como o Senhor, mesmo na adversidade, nos abençoa, né? A lição que a gente pode aprender disso desse fato é essa. No dia 20 de março, mas de 2009, tanta coisa com mil, né? São 2 séculos de história da igreja, a gente está começando o terceiro agora. O presidente Thomas S. Monson dedicou o templo de Draper, Utah. Ele também é parecido com um templo que eu mostrei na semana passada, que eu já me esqueci qual é, se é de Honduras, onde é, e também é parecido com o templo de Kiev, na Ucrânia, né? Muito interessante. E em 2016, o Ordelha Gaúchos, do Quórum dos Doze, dedicou o templo de Provo City Center, do centro da cidade de Provo. Ele está aí com a esposa, algumas autoridades gerais, suas esposas. E esse aqui é o templo, que era um tabernáculo, né? Um grande centro de conferências, de reuniões, que seria para as estacas da região. Sofreu um pequeno incêndio, né? Que não destruiu ele todo, mas precisaria de uma reforma grande lá. O que é que eles fizeram? Decidiram fazer essa reforma, mas reformá-lo para ser um templo. Se tornou, então, se não me engano, a primeira cidade do mundo a ter mais de um templo na mesma cidade, né? Existem outras cidades hoje que têm ou vão ter mais de um templo na mesma cidade, mas essa foi a primeira, se não me engano. Pelo menos no site onde eu consultei, essa era a informação. O templo de Provo, o primeiro, né, que a gente já viu até a aniversário da dedicação dele, é super lotado, né? Vai ter até passar por outra reforma agora para ver se aumenta a capacidade. Todos esses templos em Utah tem que aumentar a capacidade deles, tem que ter mais templos, né, antes da segunda vinda, que ali vai ser um grande centro de reuniões para a coligação de Israel do mundo todo, né? E vai acontecer o mesmo na América do Sul, América Central, depois em todo o mundo. Vai começar aí, razões óbvias, né?
onde a igreja está centralizada. Mas isso vai encher o mundo todo em algum momento. E em 22 de março, eu não encontrei nada no dia 21, tá? Se vocês souberem de algo, me avisem aí. Eu sempre leio os comentários, às vezes respondo, anoto alguma coisa para pesquisar depois. Em 1970, foi criada a estaca Transvaal África do Sul, a primeira no continente africano, né? Transvaal é uma região do sul da África que hoje é um pouco diferente, né? Vocês podem ver aqui alguns nomes de coisas que não existem mais, né? Da época que a África era colonizada pelas nações europeias. Como essa parte aqui, que está em verde, né? É o sudeste da África germânico, colônia da Alemanha aqui, colônia africana da Alemanha. Aqui embaixo, em roxo, lilás, sei lá, Cape Colony, é colônia do Cabo. Tem uma cidade aqui embaixo que é Cape Town, cidade do Cabo, é o Cabo da Boa Esperança, né? Aí, aqui um pouco tem a British Bechuanaland, a Bechuanaland, né? Colônia britânica. Aqui em cima também tem outra colônia britânica, Rodésia. E Transvaal, Rio Orange, Natal, que era holandês, né? Essa região está em vermelho aqui. E aqui em Transvaal tem a cidade de Joanesburgo, Pretória, cidades importantes da África do Sul, né? E aí eu não encontrei informação de em qual dessas cidades estava a estaca Transvaal. Eu imagino que seja Joanesburgo, porque é a capital dessa região. Mas realmente eu não encontrei essa informação, né? E foi o primeiro templo da igreja nessa região. Foi aí também, por isso eu imagino que foi aí. Enfim, e foi a primeira no continente africano, em 1970. Eu imagino, então, que foi muito importante o estabelecimento dessa estaca, do processo, né, de mudança que teve na igreja, que resultou na revelação de 1878, quando o sacerdócio e as ordenanças, né, do sacerdócio foram estendidas a todos os membros dignos da igreja, independente de sua origem étnica, racial, etc. No aniversário dessa revelação, eu vou comentar um pouquinho mais algumas coisas sobre isso, tá? Vou explicar esse processo. Aguardem aí, não percam nossos vídeos. Em 22 de março também de 2012, foi inaugurado um shopping em Salt Lake City. Por que a inauguração de um shopping é importante? Só porque ele fica pertinho aqui do templo Salt Lake? Não. É que esse shopping, né, além de ficar do lado do templo, tabernáculos, conferências, tudo isso, está aí no coração de Salt Lake, né, dessa parte histórica, ele é administrado, claro, pelos seus lojistas, né, mas pela Property Reserve Inc. É uma empresa imobiliária que pertence à igreja. A igreja é dona dessa empresa. A igreja não se beneficia economicamente disso. A igreja vive com base nos dízimos somente. E essa empresa também não é beneficiada pelos dízimos da igreja. As duas coisas funcionam independente. A igreja somente é a mantenedora, digamos assim. E a igreja usa isso e, inclusive, a inauguração desse shopping tem esse propósito, né? E todo o centro aí dessa região é administrado por essa empresa imobiliária pertence à igreja, porque a igreja tem interesse em preservar essa região, né? Para impedir que se vandalize através da depreciação, né, do local, que se torne um lugar, como é que se diz, mal frequentado, mas não no sentido moral, né? Porque é uma coisa comercial, como eu poderia explicar? Enfim, a igreja quer manter uma harmonia paisagística, urbanística, de limpeza, né? Nesse sentido. Manter uma ordem, é parte do coração da igreja e foi importante para a igreja isso. A igreja tem muitas outras propriedades imobiliárias, né? No mundo todo, até aqui no Brasil, a igreja tem muitos terrenos, muitas fazendas, inclusive,
alguns com produção agrícola mesmo, que se autossustentam e até contribuem para combater a pobreza no mundo, etc. Então não se surpreendam se vocês ouvirem falar disso por aí, não, porque é verdade. E não tem nada de mal nisso. E vejam que interessante, 1832. Deixa eu só voltar aqui. Pra... Não foi o mesmo ano. Eu tinha me confundido agora, mas já entendi. Em 24 de março de 1832, Joseph Smith, né, sofreu uma das maiores torturas que ele passou em sua vida. Porque ele foi retirado à força de sua casa no meio da noite, certo? Ele tinha um bebê recém-nascido, se eu não me engano, e ele foi levado para a rua, foi torturado. Vocês podem ver que muitos não bateram com essas espingardas nele, né? Bateram muito forte. Cobriram o corpo dele praticamente todo com piche e penas, né? Piche, esse material tão horrível. O cheiro dele já é horrível. Imagina essa textura quente queimando a sua pele, colando na sua pele, né? E ficando rígido e coberto de penas ainda mais, né? Para secar com essas penas e depois tirar isso. Foi horrível. E ele voltou para casa na mesma noite, né? Nessa madrugada já, dia 25. Ele e Emma não dormiram. Emma tentando tirar dele, tentando causar o mínimo de dor possível, mas era impossível não causar nenhuma dor. E ele, no outro dia, estava de pé, pregando novamente, numa reunião que ele tinha já, e ele não deixou esse compromisso por causa desse evento. E ele viu, nesse lugar, essa reunião onde ele estava, muitos desses homens que tinham perseguido ele, estavam lá. Ele olhou para eles e continuou simplesmente, como se nada tivesse acontecendo, né? Talvez eles fossem lá para ver que ele não estava, causar alguma ruaça, aproveitar-se, né, que o profeta não estava lá no momento que os santos estavam esperando, mas se decepcionaram e ficaram até com medo, talvez espantados com o poder que ele tinha, né, de se recuperar de tudo o que sofria. Realmente ele foi um homem abençoado por Deus. E Emma Smith também, né? Aguentar tanta coisa. E vejam que coisa interessante, aquele dia 25 de março. Em 1953, a primeira presidência fez um anúncio muito interessante. A partir desse dia, os missionários que terminassem sua missão no tempo integral do proselitismo não seriam mais desobrigados pelas autoridades gerais, mas sim pelos líderes das estacas. Né? Até esse dia, todos os missionários da igreja se reuniam pessoalmente, né, com os membros da primeira presidência, o Quórum dos 12, ou algum outro 70 autoridade geral, que nessa época, se não me engano, era só a presidência dos 70, que tinha outro nome, e eram desobrigados por eles, né? Isso, eles se reuniam com essas autoridades gerais quando eram chamados, tinham um treinamento de um dia no máximo, iam-se embora para suas missões, quando voltavam, eram desobrigados por eles. Os que eram de outros países, né? Não eram dos Estados Unidos, não eram do Utah, eram desobrigados e eram chamados, designados pelos presidentes das missões que existiam por aí. Os presidentes de missão era quase as autoridades gerais de hoje, porque quase não tinha estacas fora. Veja, 53. A primeira estaca da África foi do ano 70, né? A primeira estaca do Brasil foi do ano 66, da América do Sul toda, né? No ano 66. Aí você veja, né? No mundo todo, quase não tinha estacas. Então, os presidentes de missão assumiram essas funções. A partir daí, não. Eles iam ser desobrigados por suas presidências de estaca, ou de missão no lugar onde não tivesse estaca, né? Foi uma mudança importantíssima, né? Tanto é que hoje os missionários não são mais designados por imposição de mãos pelas autoridades gerais. Continuou sendo ainda assim, só desobrigação que não era, porque ele voltava para sua casa, né? Não tem que passar de novo por sorteio. Agora são designados pelo presidente da estaca, ou da missão onde não tem uma estaca, né? Isso é muito interessante, essa mudança aí. A gente
eu vou comentar uma coisa com vocês, que eu estou nessa aula, né, dos santos dos últimos dias, a história dos santos dos últimos dias, e no primeiro dia, né, na parte da introdução, perguntei ao pessoal, aos alunos, algum acontecimento histórico importante que aconteceu recentemente, bem, na verdade, algum fato importante da história da igreja recente, nos últimos 5 anos, que eles acham que é histórico, que merece ser lembrado por muito tempo. Eles mencionaram algumas coisas, né? Por exemplo, a, a reorganização dos coros dos sacerdotes de Melquisedeque na ala, né? E, e eu perguntei, por que isso é histórico? Porque foi mudança importante e tal. Eu perguntei, tá bom, deixou de ser de uma forma, passou a ser de outra. Essa forma que a gente deixou de praticar, quando foi que ela começou? Vocês sabem? Ninguém sabia. E, sinceramente, hoje, eu não, nem eu pensando tenho certeza exata de quando foi isso. Ela disse, por que a gente não se lembra desse outro anúncio? De quando começou a ser dessa outra forma, que a gente até outro dia fazia? Por que a gente não se lembra mais disso? Por que a gente não acha mais aquilo, esse dia histórico? Será que daqui a alguns anos, quando a forma que a gente pratica hoje deixe de ser assim, as pessoas ainda vão lembrar que esse fato que vocês estão dizendo é importante? Vejam como é interessante, né? Por isso é bom a gente da história. Que às vezes, para nós, no nosso momento, certas coisas do passado vão perdendo a importância, mas o estudo da história faz a gente recordar de coisas, né? Que realmente, para hoje, para nós, o mais importante é a forma atual, né? Quando começou, o que a gente faz hoje, seja a organização dos, dos quóruns do sacerdócio Melquisedeque, das classes das moças, ou, sei lá, a organização de tempo história da família, que antes era diferente, qualquer coisa, né? A forma de a questão de que cada pessoa pode imprimir seus cartões para o templo, não precisa levar para o templo uma solicitação para imprimir lá, né? Enfim, todas essas coisas hoje são importantes. Mas e antes, como era? Como é que as pessoas faziam quando não tinha essas coisas? Tudo isso é interessante. E eu termino esse vídeo de hoje com essa reflexão, né? Que a gente acaba aprendendo a dar valor ao que a gente tem hoje, quando a gente vê que nem sempre foi assim. Nem sempre tudo esteve tão pronto, tão bonitinho, tão organizado, com tantas capelas, com tanta gente, né? Em muitos lugares ainda não é assim. Em muitos lugares, os primeiros pioneiros ainda estão surgindo. Então ainda tem muita história para rolar por aí, para muita coisa importante para acontecer. Muito obrigado por terem acompanhado. Deixem seus comentários, eu gosto de ouvir vocês, gosto de ler vocês, né? E compartilhem com seus amigos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso. Assista os vídeos passados, se vocês não viram ainda, e acompanhe os próximos. Deixem sugestões também de coisas importantes que vocês querem saber, e vou tentar incluir aqui dentro do possível. Obrigado e até mais.